Olá, boa noite para você que está ligado no Jornal da Guabiroba. Vamos começar então a entrevista com a candidata do Cidadania, Luciana Custódio, que hoje vai conversar conosco sobre a sua candidatura aí à vereança à Câmara de Pelotas. A gente está aqui ajustando, já estamos com a Luciana. Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, meu querido. Boa noite a todas, todos e todes que estão nos escutando, estão nos vendo, assistindo. Deixa eu baixar aqui o nome, senão vai dar um. É um prazer estar aqui. Igor, primeiro, parabenizar por essa belíssima iniciativa aqui no nosso bairro, trazer os candidatos, né, do nosso bairro para a gente poder fazer esse bate-papo ainda com os nossos eleitores, que a gente tem os nossos seguidores, e com aqueles que ainda estão Uhum. indecisos, né, Igor? A gente tem uma fatia bem grande de indecisos ainda, então essa iniciativa é muito importante para mostrar os filhos do nosso bairro. Luciana, eu sempre começo perguntando um pouco aí sobre a história do candidato com a Guabiroba. Numa uma entrevista anteriormente, eu já tinha feito essa pergunta para ti. Eu já sei, mas eu queria que tu fizesse um resumo para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, quando ficar gravado aqui. Como é a tua história com a Guabiroba aí? Uma introdução aí à Luciana e à Guabiroba. Meu Deus. Aqui vou ter que revelar a minha idade para dizer a minha história com a Guabiroba, né? Então, eu tenho 49 anos, eu conheci a Guabiroba quando eu tinha 18 anos, né? Meu marido é aqui da Guabiroba, meus sogros falecidos, eles são da Guabiroba, são daquela leva que veio os primeiros moradores, então eu conheço desde 1988, 87 para trás. Uh, eu me estabeleci morando mesmo aqui na Guabiroba 2000, mas em 89 nós já vínhamos passar as nossas férias aqui com os amigos, com o atual meu marido, né? Então essa trajetória com o Partiu Guabiroba sempre foi muito presente para mim. Mas em 2000 essa história realmente ela fincou uma trajetória bem grande. Foi quando eu passei no concurso da prefeitura e eu fiz o concurso em 1999 aqui e fui chamada para trabalhar em 2000. Então, eu estou aqui desde 2000. Fui monitora de escola no Colégio Municipal Pelotense e ali eu fiquei um bom tempo, uma boa trajetória ali. E aos poucos, eu morava em Camaquã, sou de Camaquã, e aí eu já tinha as 4 crianças, então a gente foi nos estabelecendo aqui e a gente foi trazendo os filhos aos poucos. Então as crianças vieram muito pequenas para cá, Leonardo também era o caçula. E eu comecei, Igor, a fazer uma trajetória social. Eu sempre conto essa história, né? Eu era uma mãe nova, com 21 anos, e a gente tinha que pensar em algo para que os filhos da gente tivessem algum envolvimento social, tá? Para que a gente também não se preocupasse. Em 1988, a gente vivia uma violência muito gritante aqui no nosso bairro. Era muito forte, né? O que a gente tinha, não só aqui, a gente tinha Castilhos, Navegantes, era oriundo das periferias isso. E eu tinha uma preocupação muito grande em relação aos meus filhos e aos amigos dos meus filhos. Então, eu comecei a fazer um envolvimento de trabalho social para que contemplasse meus filhos e os amigos das minhas amigas e a vizinhança. Então, foi aí que realmente a questão social. No Pelotense, eu tive uma grande influenciadora, que é a professora Janaína, e ela também gosta muito dessas atividades. E ela também me incentivou a retornar aos meus estudos. Foi ela que foi uma das pessoas que potencializaram para que eu continuasse estudando, voltasse a estudar, porque eu tinha parado por causa da questão das crianças, ficar em casa, cuidar das crianças e tudo. E dali eu comecei a trajetória, terminei o magistério, aí logo em seguida já entrei para a Universidade Federal de Pelotas, e nessa sequência eu nunca parei de fazer atividades aqui dentro do bairro. É por isso que às vezes eu digo, olha, eu tenho mais de 20 anos de atividades dentro do bairro, porque os projetos que eram executados, a Tia Lu, que é assim, né? Agora a gente tem uma transição do nome da Luciana, passou agora a ser custódio, mas aqui na Guabiroba eu sou a Tia Lu. Mas a gente começou nos grupos mais fechados. A gente fazia na garagem de uma amiga, a gente fazia na praça. Então, até se criar um projeto maior,
que foi o caminho que a escola Luiz Carlos Correia da Silva me oportunizou, foi quando eu levei aqueles 7 projetos que a gente tinha fechado, levamos para dentro da escola Luiz Carlos, onde eu fui coordenadora por 5 anos, ali dentro da escola. Depois eu levei esses mesmos projetos para o Centro Cultural da Guabiroba, que é ali pertinho onde era o posto de saúde, e ali a gente também conseguiu coordenar vários projetos para a comunidade. Depois que a gente saiu dali, a gente voltou, eu tenho uma transição, né? Volta para a escola, voltamos para a escola e ali realmente a gente deu a sequência nas atividades dentro da Guabiroba de projeto social. Questão cultural, Igor, eu promovi aqui no bairro, que as pessoas não lembram, né? A Feira de Livro da Periferia, a primeira feira do livro paralela, né, ao que estava acontecendo no centro. A gente fez uma feira do livro, a gente trouxe escritores de Porto Alegre, a gente trouxe uma escritora de São Paulo, a gente fez o lançamento de vários livros de escritores aqui da nossa região, tudo paralelo à feira do livro que estava acontecendo no centro. Além das várias atividades que a gente promoveu aqui dentro do bairro, né? Festa das Crianças, Projeto Mamãe Noelas, o Prepara Perífera, que foi um curso preparatório para o Enem que a gente promoveu em 2016, as outras campanhas de combate à violência, né, doméstica, que a gente também promoveu aqui, o núcleo de mulheres com as feiras empreendedoras. Então, a minha história dentro da Guabiroba, ela é muito extensa. Esses projetos, eles Aí, são aí, muito... aí é um ponto que eu queria tocar contigo, Luciana, que é tu é coordenadora e da coordenadoria de políticas públicas para mulheres. Isso, isso. E eu sei que é um dos teus, vamos dizer assim, é uma das causas que tu defende. Eu queria saber um pouco mais aí, tu que é candidata a vereadora, o que tu pretende aí com o mandato, caso que tu consiga ele, o que tu pode fazer aí para essa área para contra a violência contra a mulher, né? Igor, não acho que não é mistério para todo mundo, né? Todo mundo sabe que eu defendo a pauta das políticas para as mulheres. Não quer dizer que as outras políticas elas não sejam contempladas dentro do mandato da Luciana. Mas eu sou uma mulher negra, periferia, feminista e que defendo o combate da violência doméstica, mas também combato a violência de gênero e o gênero político também, que é o que a gente sofre. Nós temos, historicamente, dentro do nosso bairro, que a gente não elege um vereador há mais de 26 anos, mas nós, historicamente, o bairro Guabiroba nunca elegeu uma mulher. Nós não elegemos, então nós já estamos falando de uma violência política de gênero que nós precisamos combater em relação a isso. Então, historicamente, nós, enquanto gênero, nós também estamos em desigualdade em relação a ocupar o espaço de poder. Então, essa é uma primeira defesa que a gente tem que, como mulher, a gente tem que colocar. O colocar que o bairro não elege vereador tem que se colocar que não elege vereadoras. Nós vivemos um tempo diferente, onde a mulher tem esse espaço, tem essa capacidade para estar defendendo as pautas das mulheres. Segundo ponto, eu acredito que a política, sendo feita para a mulher, ela contempla os outros gêneros. Porque nós somos o útero do mundo. Todo mundo nasceu de um útero. Eu costumo dizer de forma bem grosseira em relação a isso. Quando tu tem uma política que contempla saúde, educação, empreendedorismo, questão de gênero, tu já está também contemplando o homem que está em casa, que não está em casa, a juventude, enfim, né, o gênero masculino. Mas tu tem que fazer o equilíbrio desta balança. Terceiro ponto, questão da violência. A violência ela tem um final, é o feminicídio. E aí a gente está falando da violência realmente do agressor, né, da agressão física. Como é que tu trata a violência do final do feminicídio? Tu não tem o que tratar, tu já perdeu uma mulher. Então tu tem que fazer o que nossos bairros não têm. Nós não temos um trabalho de prevenção. Nós não temos a rede de proteção e prevenção estabelecida dentro das nossas periferias. Uma prova, Igor. Enquanto eu estava tanto no Estado, como diretora do Departamento de Políticas Públicas do Estado, enquanto também presidente do Conselho da Mulher e também como gerente dos CREAS, que tem um atendimento para violências, a gente, numa pesquisa, nós observamos que 70% das mulheres atendidas na rede são mulheres não negras e de classe média. As mulheres negras e da nossa classe periférica, elas não estão contempladas dentro da rede. E isso, o próprio mapa ali do observatório, para quem quiser olhar no próprio observatório, vai dizer ali que 70% das mulheres denunciantes são mulheres não negras. E aí eu comecei a fazer essa pergunta. Se nós estamos nos bairros, 2017, 2018, nós tivemos 2 feminicídios aqui no bairro.
Nós tivemos 2 feminicídios, uma de uma mulher não negra e uma de uma mulher negra. Como elas não estão dentro deste mapa? Assim como teve em outros bairros, em outras periferias. Porque a rede, ela não chega para nós, o atendimento, ele não vem. Como que o mandato da Luciana Custódio ele vai agir dessa forma? Existe o CREAS, e que muita gente não sabe, que é o Centro de Referência de Atendimento a Violências Domésticas, né, ou CRAM, que é específico para a mulher. E já nessa proposição de 1 ano, o centro ficou totalmente qualificado com todos os técnicos que precisam ter. Porque se nós temos a psicóloga, assistente social, e Pelotas não conta com o advogado, porque Pelotas não faz concurso para a área jurídica, isso aí todo mundo sabe. Mas dentro das orientações está previsto que tenha psicólogo, assistente social, tá? Para contemplar e para atender essas mulheres. Eu consegui, neste 1 ano, a gente conseguiu duplicar os técnicos, porque existe uma proposta de fazer o centro de referência itinerante, além de potencializar as campanhas durante o ano todo, com as prevenções e com os atendimentos para essas mulheres. Então, esse mandato ele precisa ser comprometido com isso. Não criar algo mais, mas qualificar o que está dentro da nossa rede. Este é importante a gente salientar e colocar. Porque eu não sei se tu sabe, Igor, a grande maioria das mulheres, elas não fazem a denúncia. Elas não se libertam do seu agressor. Eu sou da política de que a gente precisa fortalecer essa mulher e também tratar esse agressor. É por isso que nós temos dentro da rede o NACA. O NACA que faz esse atendimento ao agressor. Nós precisamos tratar esse ciclo de violência, porque o agressor ele pode romper um relacionamento, ir para um outro e ele vai reproduzir a mesma violência se não tiver os encaminhamentos propícios. Isso são um dos projetos, né, que a Luciana defende, assim como trazer a qualificação e trazer para Pelotas. Nós temos uma ONG aqui em Pelotas, que é o GAMP, e nós temos uma no estado que se chama Temis. A Temis desenvolveu um projeto que é um aplicativo 2.0 e que ficou em teste durante 1 ano no Rubem Berta com algumas mulheres, que é através do telefone, esse aplicativo ele informa a aproximação que esse agressor está das mulheres. Nós não temos esse aplicativo aqui. Enquanto coordenadora, eu acompanhei, fiz o indicativo para que o Estado fosse o parceiro, infelizmente não deu certo, mas é um aplicativo que já está funcionando com a iniciativa da privada. Elas são uma instituição muito grande. E se nós temos o GAMP, que é uma ONG, e que pode estar fomentando esse tipo de aplicativo, eu tenho certeza que muitas das nossas mulheres, né, serão protegidas com esse aplicativo. Uma das outras propostas que eu trago é as promotoras legais. As promotoras legais já teve esse curso aqui, são mulheres que são qualificadas, elas passam por um processo de escolha, depois elas fazem curso e elas são as promotoras legais da periferia. Elas ficam extremamente qualificadas para atender e para estar próxima dessa mulher que ainda não quer entrar na rede, que ainda não quer fazer essa denúncia. Isto é importante nós termos nós mesmas falando da nossa forma e nos protegendo. Então, é uma das 16 propostas que a Luciana Custódio tem desse mandato. Quais mais a gente pode falar, né? Porque a gente também a gente sabe que tu tem uma forte ligação com essa pauta que é necessária. A gente viu no bairro aí nos últimos tempos, como tu bem falou aí na tua resposta, que a gente teve casos aí de feminicídios. Mas o que mais a gente pode falar em outras causas? A gente vê, às vezes, o bairro com alguns problemas grandes, né? E por isso que eu sempre ressalto a importância de a gente ter um vereador que conheça as dores das pessoas do bairro, né? A gente vê ali aquela lâmpada queimada que, às vezes, para o pessoal lá do DIP, é de fácil resolução, né? Às vezes eles têm a lâmpada, mas como a gente pode fazer para facilitar que os serviços públicos da Prefeitura de Pelotas sejam bem feitos no bairro, né? O que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer uma reinformação para a nossa comunidade. O vereador ele não pode simplesmente se comprometer, eu vou colocar a lâmpada da tua rua. E isso, para mim, tu não vai ver eu falar.
eu vou vir na tua rua e vou tapar o teu buraco. Não, nós precisamos fazer uma reeducação em relação a isso. O que é o papel do vereador? Ele é o representante, é o advogado legal do povo, da sua comunidade. Mas a sua comunidade também é o órgão fiscalizador. Ele é o órgão fiscalizador do serviço que o governo, que o executivo precisa fazer. As ligações, os telefones, eles são de livre acesso. Tu não precisa entrar em contato com o vereador para que o vereador venha fazer essa questão da iluminação. Tu mesmo, se não veio, o teu próprio abaixo-assinado, o teu próprio líder do bairro, tua própria associação, elas fazem esse devido encaminhamento e aí sim se utiliza o vereador. Uma prova, tá bem? Quando tu tem uma pessoa que mora numa rua, automaticamente tu tem aquela rua que é qualificada. Tô mentindo? Não, né? Porque tu tá brigando pelo teu espaço de convívio, de vivência. O núcleo habitacional da Guabiroba, ele foi construído em 1982. Antes do núcleo habitacional da Guabiroba, se eu não me engano, foi 82 isso, porque a família do meu marido veio em 82, então possivelmente deve ter começado em 81 para 80. Antes de termos o núcleo habitacional da Guabiroba, nós tínhamos o que é conhecido como a vila, que é as adjacências, ok? Eu considero tudo Guabiroba. Então, eu considero o núcleo habitacional e a parte que não foi asfaltada, que é uma parte que tem uma problemática de iluminação, também nossa, também minha. Então, quando aqui foi asfaltado, lá não foi. Quando tu colocou a lâmpada aqui, na Arnaldo, da Irmão Gabino, agora vai vir as de LED, né, por uma emenda de um deputado aí, então vai vir 2 das nossas ruas aqui que vão receber as de LED, por que não foi estendido pro pessoal da vila? Por que tem só esse mecanismo para a área que já está? Aparentemente, nós já estamos caminhando para um processo de qualificação de 60%. Nós não somos 100% porque nós temos a problemática dos esgotos aqui e que isso a gente tem que discutir do porquê que nós temos essa problemática de esgoto. Né? Nós temos essas grandes ampliações que foram feitas, as construções irregulares, que tudo isso aí prejudica, e nós temos também o não atendimento do SANEP. Porque o SANEP também não nos atende e eles, tanto é que quando a gente chama, eles custam tanto para vir e tu tem que brigar. Mas a questão, iluminação é importante porque uma rua bem iluminada, ela coíbe a violência. Uma rua bem asfaltada, bem protegida, com seu esgoto, é uma questão de saúde. A gente sabe que pessoas que convivem com o esgoto ao céu aberto é uma questão de saúde, é uma problemática para a pessoa que mora ali. Então, nós não podemos ser egoístas, e eu não posso ser egoísta a ponto de dizer que eu, Luciana, vou ser uma candidata, eu vou ter um mandato só para o núcleo habitacional. Eu vou ter um mandato para o pessoal da vila, que é tão esquecido. Que lá não tem. Lá eles não têm o que nós temos aqui, Igor. E por que não é se falado isso? Por que é tão demorado para as coisas chegarem lá? Então, se eu vou fazer uma solicitação que seja para uma rua, eu já vou fazer um levantamento total de quantas as outras também estão. E teve um projeto agora, último, eu ainda estava no governo, que o governo atual trouxe, que era luz para os bairros. Nós não ficamos sabendo disso. Então, tu entrava em contato lá com o departamento, tu cadastrava, tu dizia qual era o bairro e aonde estava sem a luz, e esse programa vinha e colocava. Eu vi muita gente dizer, eu trouxe a luz, mas está dentro do programa. Está dentro desse programa de luz para os bairros. A gente tem que sabe o que é, informar. Luciana? É que eu até te fiz essa pergunta, porque o que acontece? Eu mesmo já liguei várias vezes, Eles não sabe, vêm. que chega aqui no Jornal da Guabiroba pedidos, tá complicado, faz 6 meses que não tem luz aqui na minha rua. Aí o que eu faço? Eu pego e ligo para a secretaria, faço o pedido, né? Vejo se as pessoas já fizeram pedido, que muitas vezes elas mesmas não fizeram pedido. Então não adianta tu reclamar para o Jornal da Guabiroba, não adianta reclamar para a Luciana, tem que fazer o pedido na prefeitura. Tá, Eu não, vou te... mas Tem essa que é ver, uma tem que fazer. situação. Tem que Aí fazer. tem alguns casos que a pessoa fez o pedido. E já tá, é verdadeiro que está mais de 3 meses, 4 meses, às vezes demora, às vezes o órgão que é o responsável não tem como colocar, ou não quer colocar, não tem vontade, ou fez em outro lugar. O que acontece? Parece que não tem resposta para as pessoas sobre o serviço público. E aí foi a questão que eu queria te colocar, que o vereador tem que fiscalizar o Precisa. trabalho do Poder Executivo. Como Esse é o fazer papel. para que os serviços públicos que são prestados na Guabiroba ou na cidade toda sejam prestados de uma maneira ágil, como, por exemplo, a limpeza das valetas da vila, que, por exemplo, lá na Travessa 3 da Bernardo Zé de Souza, tinha um problema crônico que ficou mais de 6 meses, a gente
Eu enviei e-mail para a secretaria, já fiz vários pedidos e estava um entupimento gigantesco lá naquela rua. Então, como fazer para que esses serviços sejam mesmo prestados, porque o município paga, né? Por isso. O que tem que acontecer, Igor? Eu defendo a política sem exceções, tá? Não pode haver política de exceções, tá? O que é a política de exceções, ao meu olhar? É aquela que tu tá com algum problema e a gente tem que recorrer ao amigo do conhecido que tá lá e tal para resolver o problema. Vou te contar a história da minha rua. Tu sabe quanto tempo nós ficamos sem a lâmpada aqui? 1 ano e 6 meses. Na minha travessa, para te ter noção. O que nós criamos? Nós criamos uma estratégia de 5 em 5 minutos, que foi o que a gente fez lá na Freitas Vale, quando colocaram a iluminação lá, que aquela menina, ninguém sabe, né, quando passou e tentaram assaltar lá, e aí a gente fez uma ação assim. De 5 em 5 minutos eu avisei todos os vizinhos, né, e disse assim, bom, de 5 em 5 minutos nós vamos ligar para o mesmo número e fazer a mesma denúncia. De 5 em 5 minutos nós fizemos isso. Então, tu imagina toda uma travessa fazendo essa ação. É ação de guerra, infelizmente. Mas por que isso tem que acontecer, Igor? Porque a gente vive a política pública das exceções. O serviço prestado que é pago, ele não é de graça, ele tem que ser executado, independente se é na rua da custódia, independente se é na rua do outro senhor, da senhora, não importa quem esteja ali. Todos nós somos esse cidadão que paga o seu imposto e que merece saneamento básico, que merece a sua iluminação, que merece o lazar, está ali, né, garantido pela Constituição. Então, começa de como o trabalho, né, do poder público, ele se apropria de algo que é de direito de todos para fazer o seu processo de exclusão. Não pode ter exclusão. Secretaria de Cidadania não pode ser exclusiva. Secretaria da Saúde não pode ser exclusiva. Secretaria de Educação não pode ser exclusiva. Ela tem que ser de todo. De todo. Não importa se foi eu, se quem ligou, se indicou. Não pode isso. Essa política ela tem que acabar. Como é que ela acaba? Com a reeducação e a valorização do serviço que é prestado. O real serviço. Se tu entende que tu é um funcionário do povo, que tu está ali para prestar esse serviço, as coisas mudariam. Isso é utópico, né, que a gente está falando. A gente sabe que não funciona assim. Tu chega numa secretaria e tu tem mais de 14, 15 partidos coordenando e a gente sabe o que acontece nisso aí. Então, assim, não pode ser parte da pessoa, eu acho que tem que partir da pessoa e de como ela avalia e de como ela se vê dentro desse serviço. Muitos de nós já precisou de algum atendimento. E tu chega lá e parece que eles estão fazendo um favor para ti. Em qualquer secretaria é assim, ó, tu pode contar, eu não vou generalizar todos, mas eu já passei por isso, todo mundo já passou, porque ninguém aqui está num patamar diferente do cidadão, aqui todos nós, né, Luciana, Igor, todo mundo é cidadão, mas dá para contar, Igor, eu tenho certeza que uma pessoa que não passou por um processo de precisar de um desses órgãos e que não se sentiu humilhado a ponto de achar que está ali pedindo um favor, e não é um favor, né? Não pode ser comparado, eu vou fazer para ti porque é um favor. Não. Mas aí a gente tem que avaliar as condições que aquele funcionário público também está ali trabalhando. A gente precisa avaliar isso. É uma grande reforma que a gente precisa ser feita. E aí entra o papel do fiscalizador. O vereador ele tem que ter o seu gabinete nos locais, ele tem que circular pelos bairros, ele precisa circular pelos bairros, ele precisa andar de ônibus para entender como é que é essa mobilidade, ele precisa fazer essas caminhadas. Eu não sei andar de bicicleta, mas vou aprender, né? Faz muitos anos, porque a gente também precisa saber da mobilidade dentro dos nossos bairros e a mobilidade que a cidade oferece para as pessoas. Então, assim, ó, tem uma série eu acredito que uma série de posturas novas que o vereador ele tem que fazer. Gabinete, para ser obrigado a ter um gabinete móvel. Fazer as nossas audiências uma vez na semana, uma vez no mês, em bairros, era para ser obrigado a ser feito isso. É o contato direto com o povo que não vai numa Câmara de Vereadores que se diz que lá é a casa do povo. Mas como é que uma pessoa que não tem nem o seu vale transporte vai sair lá da sua vila para ir lá reclamar e às vezes não tem o telefone? Então tu tem que fazer essa articulação. É necessário fazer isso para que a gente tenha esse serviço fiscalizador. Se tu não tiver o contato com a tua população, o que tu vai apresentar? E tu tá ali para fiscalizar e para propor. Tu precisa propor a melhoria para a tua população. E claro,
o teu bairro, né? Não é à toa que a gente tem mais de 7, 10 candidatos dentro da Guabiroba, 12 dentro do Navegantes, então as pessoas realmente estão com vontade de apresentar propostas. Igor, numa visão mais ampla, a gente sabe que o governo atual ele extinguiu vários recursos, né, investimentos para programas que nós tínhamos. Então, hoje em dia, a gente conta com emendas parlamentares e que são específicas, tá? Que vêm para o município. E esses recursos, essas emendas que elas vêm agora, que é o único recurso financeiro que a gente tem, que ele, né, cortaram dos programas. Então, nós temos essa articulação das emendas parlamentares, onde tem um mínimo, parece que o mínimo é de 100 mil, e tem bancadas que tem um monte. Então, a nossa linha de conversa hoje em dia nos coloca somente com os deputados federais. E por isso a grande articulação, por isso que a Luciana apresenta o Comitê Democrático, e se tu deve ter percebido, é um comitê que mais recebe candidatos a vereadores de tantos outros partidos, porque política também é isso. Tu precisa fazer essa articulação. Porque elegendo a Luciana, e se não elegerem nenhuma pessoa que tenha esse conhecimento de uma política mais popular, uma política mais social, a Luciana lá dentro não vai conseguir fazer nada. É uma bancada inteira que precisa estar com o pensamento dessa modificação e trazer a política necessária para dentro das periferias. Senão, não existe Salvadora nem Salvador. Tu até citou o transporte público. Eu queria te perguntar como tu vê a situação do transporte público na cidade de Pelotas, sendo que nos últimos tempos aí a gente teve uma concessão, teve tu- tudo mudou aí, o transporte coletivo teve, vamos dizer assim, sempre foi irregular, hoje ele está regular, tá como deveria ser, mas parece que, na minha opinião, parece que ele falta alguma coisa, não funciona da maneira que a gente imaginava ou sonhava. Como tu avalia isso? Igor, assim, ó, uh, a questão da mobilidade e do transporte, principalmente, né, dessa centralização em algumas empresas em relação ao transporte nosso. Eu fui da geração, vocês têm que buscar lá atrás no jornal, quando a manifestação que se deitou nas faixas lá, na avenida lá na Osório, foi quando a nossa passagem era R$ 2, passou R$ 2,25, e subiu, lá atrás era 1 e pouco. Eu fui daquele grupo lá, que tem um companheiro aí que é até pré-candidata a prefeito, e a gente deitou na faixa mesmo, a gente deitou na BR, eu sou daquele grupo da reivindicação do que é possível, né? Do que é possível. O nosso transporte hoje ele é muito caro pelo que oferece. Ele é muito caro pelo pouco que tem ainda em algumas regiões. O que nós temos, vamos colocar Sítio Floresta, tá? Vamos colocar Sítio Floresta. Sítio Floresta, depois do certo horário, tu não consegue nem entrar nem sair. Por quê? Porque nós não temos. Qual é a alegação, né, do consórcio? É que em determinados horários o público diminui. Se tiver dois públicos, como eu gosto de falar, tem que ter. São duas pessoas que estão pagando seu imposto e precisam fazer isso aí. Então, precisa fazer uma remodelagem muito grande na questão da mobilidade, na questão dos transportes. E isso é uma briga. Isso é uma briga feia. Eu, né, Luciana, compro essa briga e eu tenho certeza que tem outros candidatos que também vão estar loucos para comprar essa briga, que a gente já conversou sobre isso, mas tem que ser de uma forma muito coerente, porque às vezes tu, na ânsia de fazer algo bom para a população, tu acaba prejudicando. Né? Então a gente também tem que pensar que junto tem a questão do funcionário que está ali. A gente teve uma redução muito grande quando teve esse novo consórcio, né? A tentativa de colocar as catracas eletrônicas, e aí a gente sabe do grande desemprego que tem que ser. Então, tem que ter o diálogo. Por isso que eu digo, política é diálogo. É política sentar e dialogar com a esquerda, é dialogar com a direita, mas que prevaleça o direito da população. Nós precisamos repensar, fazer um grande plano, da forma que está, não está boa. Mas nós entramos no processo do Covid. Nós temos um vírus muito gritante e existiu uma construção de um plano nessa pandemia. Se comprovou que o mundo todo não estava pronto para receber essa pandemia como a gente recebeu. Uns lugares foi por inconsequência dos seus gestores, outros, né, por pecar, por tentar avançar naquilo que não era, mas nós, enquanto o legislativo, o executivo, até as próprias órgãos fiscalizadores de base, que eu chamo são os movimentos sociais, nós temos que pensar o pós-pandemia. Nós temos que trabalhar em cima do que não deu certo. Quando teve a redução
Quando teve a redução do transporte, se gerou transtorno, um transtorno que já era evidente dentro dos bairros. Então, temos que pensar qual é o plano que nós vamos apresentar, vamos fiscalizar e defender. O que realmente os nossos candidatos a prefeito, porque eles é que vão, né, apresentar e nós ali junto, aprovar ou não, o que eles têm se nós tivermos uma terceira onda do Covid? Porque nós vamos ter uma outra onda do Covid, porque as pessoas estão pensando que vai acabar. Nós entramos numa linha de estabilidade, né, que não é muito real. Se as pessoas continuarem fazendo o que estão fazendo, a gente vai acabar trazendo uma segunda onda, que seria a nossa aqui, e em outros lugares já está numa terceira onda. E aí, o que está sendo pensado em relação a isso? O que vai ser apresentado em relação a isso? Porque eu não vi nenhum plano de nenhum candidato apresentar. Bom, nós estamos pensando agora um plano de atuação se vier a segunda onda do Covid. Tem que se pensar, tem que falar. Então, se corta tudo de novo. E tem que fazer esse diálogo, Igor. Tem que ser feito do jeito que tá, não tá bom, tá? Mas é realmente pensar. E por que não tá bom? Porque eu uso. Né? A gente só pode dizer se tá bom e se não tá para quem usa. E no início da pandemia, que eu usei e depois, para me poder ir para a secretaria, eu me recusei a usar o transporte público. Eu acabava indo, ou a gente dividia com outro amigo uma carona, ou eu ia de Uber, né? Acabei indo bastante, conhecer bastante o 99 aqui em Pelotas, porque eu tinha muito medo do que eles estavam fazendo. Né? Nós tínhamos aquele limite de pessoas, mas eu comecei a brigar constantemente dentro do ônibus e aí causa transtorno. Eu já sou brigona por natureza, então mais uma briga é complicado, mas a gente tem que pensar realmente muito forte sobre isso. E compete a nós, porque se eleitos, né, formos agora em dia 15 de novembro, nós já temos que pensar lá em janeiro, quando a gente assumir, o que a gente vai estar preparado para esse vírus ou um outro. Porque depois que veio esse Covid, só se fala em Covid, esqueceram das outras doenças, né? Dos outros CIDs, e isso também é preocupante a saúde de Pelotas. Eu sempre falo aí sobre o consórcio. O único problema que eu vejo assim é que eu acho que o consórcio tem uma autonomia muito grande. Ele consegue, ele mexe a linha, ele escolhe e ele troca, ele muda os horários, sem a prefeitura ter, vamos dizer assim, um controle maior, um controle social maior. É só isso, mas Lu, o nosso tempo já está assim, ó, Ai, não! esgotando. A Não, gente deixa. não tratou diversos temas, mas Gente! vamos tentar seguir mais ou menos o tempo. Ah, Para finalizar, por que tu quer ser vereadora? ai, que importante. Eu não falei nem do Conselho LGBTQI, do compromisso que eu assumi com o Conselho Penitenciário em relação às mulheres, o conselho que a gente está falando em relação ao empreendedorismo do bairro. Por que a Luciana quer ser a vereadora do bairro, mas da cidade? Eu entendo que o vereador ele tem que ter o olhar da cidade, tem que ter sentido na pele, tem que ter conhecimento e tem que ter proposta. Nós, mulheres, precisamos assumir o protagonismo dentro dos espaços de decisões. Essa é a hora, é chegado o momento e é preciso elegermos mulheres negras. É preciso elegermos mulheres que realmente mostraram que não tem medo de uma boa briga, não tem medo de uma boa treta e, como diz as minhas amigas, que tem sangue nos olhos para tentar resolver o problema da nossa comunidade. É por isso que a Luciana quer e precisa ser a vereadora do povo. Quero te agradecer por ter aceitado aí conversar Ah, com a gente. obrigada. Luciano, sabe que o Jornal da Guabiroba está sempre à tua disposição para o que for necessário aí. Oh, Muito obrigado e obrigada. boa sorte aí nessa caminhada aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado aí na entrevista com a Luciana Custódio. A gente volta aí daqui a pouquinho. A gente tem marcado aí com o seu Celso Gonzaga a entrevista dele aqui no Jornal da Guabiroba. Se tudo der certo, a gente estará ao vivo às 8 horas. Até a próxima. Tchau, tchau.